Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Aqui quem fala é Santiago. Estamos em mais um episódio do Paideia Geek Entrevista. E, como sempre, eu não estou só que no episódio de hoje eu estou aqui acompanhada do querido Antônio Arruda. Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio. Olá, tudo bem, Santiago? Tudo. Prazer estar aqui com você, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o seu aceite. E você está com um lançamento, né, que é o Corte que Desafia a Lâmina, né? Já com um nome poderoso desse seu livro, né? Impressionante. Então, a gente só imagina... Só imagina tragédia, né? Dor, tragédia. Dor dilacerante. Pois é. Esse título causa um impacto mesmo. Eu acho que ele já mostra um pouco do que o livro oferece, né? Um pouco do que o livro traz, esse movimento desse corte que desafia a lâmina, né? Que sai da posição passiva, né? Da posição de quem se entrega à lâmina e sente os atravessamentos da lâmina para uma posição de enfrentamento mesmo, né? Para uma posição de atrito com essa lâmina, né? De contato com essa lâmina, eu acho que enfrentamento é a melhor palavra mesmo, né? Esse corte que se dispõe a agir também contra essa lâmina que o afeta, sabe? Acho que é um pouco isso. Eu acho muito interessante todo o conceito que só o título traz, porque você falando isso remete ao que você chama de estética da cicatriz. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse conceito, né? Eu fiquei assim, caramba. E quando você fala da lâmina, palavra e o livro corpo. Oi? Pronto, eu caí. Pronto, E aí foi voltou. isso. Foi isso. Caiu, voltou. Tudo certo. Ai, a gente caiu, voltou, mas tudo bem. A internet não vai sabotar. Não vai sabotar. Não vai sabotar. Não vai censurar. Sem sabotagem virtual. Pode parar com isso. Sem censura aqui não. Censura aqui não. Não. Por favor. Pode parar. Por favor. A gente vai falar dos cortes, sim. Vai falar da dor, sim. Exatamente. Mas, como eu estava falando, eu acho que é um livro que o título é muito forte e eu acho que o que você propõe a fazer, antes mesmo da gente adentrar e mergulhar no livro, a gente já imagina que vai ser um livro que a gente não vai sair, né, da leitura dele do mesmo jeito. Né? A gente vai sair com alguma marca, né, com alguma cicatriz. E eu queria que você falasse um pouquinho do livro, de como foi escrever ele, como foi que surgiu a inspiração para escrever, o que você colocou de si nesse livro. Olha, Santiago, foram 3 anos escrevendo esse livro. Eu não tive pressa nenhuma para escrevê-lo e nem tinha pretensão de publicá-lo, para ser bem honesto com você. Ele foi acontecendo assim. Boa parte dos textos foi acontecendo durante uma oficina literária da poeta Isadora Krieger, chamada Ocultismo, Delírio e Cosmos. Uma oficina maravilhosa, recomendo muitíssimo. A Isadora é uma amiga querida, uma poeta incrível, uma das grandes escritoras para mim da atualidade. E aí, o primeiro texto do livro
que o primeiro texto que eu escrevi, mas que não é o primeiro do livro, foi a partir de um exercício em que a gente tinha que construir uma história, uma narrativa a partir de uma carta do tarô. E eu tirei a carta da justiça. E aí me veio a ideia da justiça como uma andarilha, como uma moradora de rua, que se vinga das situações de violência às quais foi submetida, né? E ela literalmente estupra um homem que foi e agiu de forma muito escrota em algumas situações, assim, né? Esse conto se chama A Revelação. E aí essa violência já veio à tona. A primeira imagem que surgiu não foi a da lâmina, mas foi a da espada da justiça. E aí já surgiu nesse primeiro texto a relação entre esse corpo que é violado, esse corpo que é violentado, esse corpo que é agredido, uma relação entre o sagrado e o profano, uma relação entre o erótico e o mundano. E esse texto chamou muito a atenção das pessoas da oficina. Eu falei, caramba, tem uma coisa aí. E desde esse instante, tudo que eu escrevia girava em torno de algum acontecimento, alguma cena, alguma ação, alguma imagem conectada a alguma dor aguda. Então, o livro inteiro tem situações e contos e narrativas que atravessam uma dor aguda. Então, é o percurso de um eu que se torna um a cada conto, mas tem algo que costura o livro, né? O primeiro conto se chama Em Nome do Filho, o último conto se chama Eu, o Personagem. Então, é uma investigação em torno de situações de dor que se manifestam muitas vezes no corpo e o quanto essa manifestação dessa dor no corpo leva a reflexões filosóficas, existenciais. Então, são dores individuais concentradas nos personagens ou nas cenas ou nos acontecimentos do livro, mas que eu espero que reflitam também dores coletivas, dores existenciais, dores que cada um de nós, guardadas as proporções, os pesos e as medidas dos traumas que cada um carrega, que sejam atravessados por esse corte e por essa lâmina. Então, e aí depois desse primeiro texto foram surgindo outros, e aí eu encontrei a voz do livro. Eu encontrei o que o livro queria dizer, a que ele se prestava, sabe? Encontrei a estética do livro, encontrei a linguagem do livro e fui tensionando esse meu movimento de escrita por esse período que eu comentei com você aí, de 3 anos. Caramba, Antônio, tipo, como foi um livro em que você escreveu sobre dores, enfrentamento a essas dores, você sentiu um peso emocional muito grande enquanto escrevia esse livro? Muito, profundamente. O livro ganhou corpo, e aí depois eu falo um pouquinho sobre essa ideia do corpo-livro e da lâmina-palavra, que é o que estrutura o que eu estou chamando de estética da cicatriz, mas o livro ganhou corpo do ponto de vista formal e do ponto de vista do tema e do ponto de vista das narrativas, quando eu escrevi o texto Em Nome do Filho, que é o que abre o livro, né? Ele partiu de uma experiência real, extremamente traumática, que eu vivi dos 12 aos 14 anos, quando meu pai, enfim, ele enfrentou um câncer, e eu acompanhei esse processo de adoecimento, de apodrecimento e de morte durante 3 anos, ao mesmo tempo em que eu estava
no auge da descoberta do prazer, do desejo, da minha sexualidade, estava me descobrindo um adolescente gay, e vivendo todos os conflitos dessa descoberta, e via meu pai definhando e apodrecendo. E aí meu pai ele fez uma cirurgia, né? Ele fez uma laringectomia. E eu fui visitá-lo no hospital num dia, ele estava falando. No outro dia eu fui visitá-lo, ele tinha feito a cirurgia e ele estava mudo. E aí ele escreveu num pequeno pedaço de papel para mim: está tudo bem, meu filho. Anos depois, enfim, muita terapia, muita análise, muitos mergulhos em si. Anos depois eu falei: caramba, eu preciso partir dessa experiência e transformá-la em uma narrativa. Claro, né, quando vai para o papel, já é ficção, né? Porque tem a elaboração da linguagem, tem a construção da linguagem, mas essa experiência traumática real foi o que deu um salto assim naquilo que eu queria escrever. E aí há um trecho desse texto que eu falo: o silenciamento do pai é terrivelmente poético, e é do silêncio do pai que nasce a voz poética do filho. E aí, quando esse primeiro texto ganhou vida, aí o corpo-livro surgiu. E a lâmina palavra surgiu. Então, essa estética que me interessa muito uma estética que seja de enfrentamento, de desconforto, de incômodo, uma estética que tenha ruídos, que tenha borrões. Não me agrada uma estética que tenha o belo, sei lá, e qual concepção de belo a gente pode ter, né? Existem tantas, enfim. Mas, então, voltando à sua pergunta, sim, foi muito intenso, foi muito doloroso, principalmente a escrita desse primeiro texto, né? Chamado Em Nome do Filho. Mas aí essa dor existencial, Santiago, quando ela vira uma dor poética, ou quando ela vira uma dor atravessada pela linguagem, ela ganha outro sentido, né? Daí que a lâmina palavra foi pedindo para cortar esse corpo-livro. E aí foi um mergulho e uma investigação estética muito profunda, assim. Qual espaço, qual lugar cada palavra ocupa nesse corpo-livro, sabe? Onde cortar, por que cortar? E aí foi que esse processo foi sendo intensificado, né? Então, foi um tanto doloroso, assim, o percurso, e muito profundo, assim, muito profundo mesmo. Foi muito importante ter escrito esse livro, sabe? Foi muito significativo, assim, como construção literária e como ressignificação de dores e de traumas, sabe? Não é uma literatura autoficcional, necessariamente, mas o primeiro texto ele é explicitamente autoficcional, né? E alguns outros trazem elementos de dores minhas, ou de dores observadas, ou de dores constatadas e experienciadas por mim ou por outros, né? Então esse atravessamento ele existe a partir do corte, inevitavelmente, assim. Eu acho isso muito interessante, me parece algo muito catártico, não só para você que escreveu, mas também para quem lê, para quem vai ler, no caso, nem quem está lendo, ou quem leu. E tem o que você falou, né? Enquanto você escrevia o livro, você estava vivendo um momento que era bem díspare ao que o seu pai estava vivendo, e aí me lembrou algo que é bastante associado aos contos, que é eu não diria esse conflito, né? Mas talvez esse confronto, também não confronto, mas essa associação entre Eros e Thanatos, entre prazer, morte, vida e morte, e que eu achei muito interessante porque reflete o momento que você estava vivendo, né? Quando a experiência que basicamente engatilhou
a escrita desse livro, ela ocorreu. E aí eu fiz assim, então é sobre isso. Então, né? Tipo, essa associação entre Eros e Thanatos que você menciona tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Em todos os contos, em todos os textos, tem o tensionamento entre pulsão de vida e morte. Todos, 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 em absolutamente todos, né? Daí a minha tentativa de uma investigação estética. Esse corte, para mim, Santiago, ele está conectado à necessária tensão entre pulsão de vida e morte o tempo todo. Eu acho que nós somos movidos pelo tensionamento entre Eros e Thanatos o tempo inteiro, né? Então, eu vejo esse corte como o lugar onde Eros e Thanatos habitam, sabe? E ao habitarem nesse movimento o tempo todo tensionado, eles impulsionam a criação artística, eles impulsionam a criação poética, né? Então, todas as histórias têm algo ligado ao erótico, algo ligado a um desejo, né? Um desejo sexual, um desejo corporal, um desejo carnal, mas também há algo que ameaça, sabe? Que castra, que ameaça, que tolhe, que oprime, que rasga mesmo, né? Durante o processo de escrita do livro, eu li bastante Georges Bataille, e li principalmente um livro chamado O Culpado, em que ele fala muito sobre essa relação do rasgo, né? Quando há um rasgo na existência e através desse rasgo os processos de investigação filosófica eles surgem, né? Então, em absolutamente todos os textos, o tensionamento entre Eros e Thanatos está presente o tempo inteiro, o tempo inteiro. E um convite a uma possível transmutação, né? É um livro que também fala de uma possível transmutação, de uma possível epifania, né? Eu digo possível porque ela, em poucos momentos, ela se concretiza, assim, né? Não há um final feliz. As histórias não terminam com uma revelação de superação, não. Mas tem essa tentativa de, né? Que se dá através da espiritualidade, através da deusa ou através das deusas. Tem algum contato com uma cosmogonia africana, uma mitologia africana, tem uma concepção da palavra a partir de Exu, né, como o dínamo que movimenta o mundo, como o caos que se instaura para que a gente encontre a forma para o caos. Então, sim, eu fui... tem um termo que eu uso no livro, que é um dos significados de Exu é esfera. E aí eu falo que é na esfera exusíaca que eu me perco e me encontro, né? Então também houve um movimento, Santiago, de contato com o dínamo exusíaco para tentar dar forma ao caos emocional, ao caos psíquico que me movia, sabe? E como em cada coisa há um Exu, né? Tem um Exu na folha, tem um Exu na pedra, tem um Exu no vento, tem Exu em tudo. Então tem muito de Exu, assim, no meu processo de materialidade da palavra, né? Muito, muito mesmo, assim. E aí as coisas foram se cruzando, foram se alimentando. Então, muito do que há de Eros no meu livro, eu poderia até dizer que, do ponto de vista da cosmogonia, que é a que eu vivencio, e da experiência espiritual e religiosa que é a que me move desde sempre, é mais um Eros muito mais próximo de um axé do que do próprio Eros grego, sabe?
Eu acho De alguma incrível. maneira. Eu acho incrível essa... O livro me parece ser muito assim, ele é muito ágil, ele é muito furtivo. Não é um livro que você confina em algum lugar, ou que você confina em uma única cosmovisão, uma única mitologia. Ele é realmente um livro que transita, que vai, que vem. Ele não é linear. E aí, dentro dessa não linearidade e desse movimento intenso, faz muito sentido que você transite no livro entre conto, poema, ensaio e aforismo. Como é que foi essa construção? Né? Tipo, você não se ateve a uma única estrutura narrativa, né? Você precisou fazer uso de mais de uma. Então, como é que foi essa construção? Foi ouvir o chamado do próprio livro. Foi parar para escutar aquilo que a palavra, em vários momentos, pediu para que acontecesse, sabe? Ele tem uma estrutura de conto, porque cada história tem um acontecimento, tem um inaudito que gera uma mudança ou no personagem, ou no cenário, ou na paisagem, ou no enredo daquela história. Mas foi aí que a lâmina palavra entrou em ação, sabe? No enfrentamento com este corpo livre, assim. Então, os textos pediram para serem cortados, assim, de alguma maneira. E nesse sentido foi surgindo... Foi quase orgânico, assim. Claro, houve muitos processos de lapidação, não se... Eu acho que é impossível produzir uma literatura, gerar um livro sem que se lapide a palavra, a Sim. linguagem é a matéria-prima, né, fundamental da escrita. Mas eu acho que o livro pediu para ser cortado, ele pediu para se tornar também poema, pediu para se tornar também um ensaio filosófico, ele pediu para dialogar com os aforismos, e eu fui ouvindo os pedidos do livro, né? Há um momento em que o autor ele quase que inexiste no processo de escrita, e ele dá vazão a essa voz literária que começa a conversar com ele, né? Então eu obedeci. Eu falei, tá tudo certo, é isso, é o verso que quer falar agora, então vamos trabalhar o verso. É o aforismo que pede passagem, então vamos dar passagem para o aforismo. É o ensaio filosófico que pede para vir à tona, então vamos dar passagem para o ensaio filosófico. Eu não, não tive receio nenhum ou medo nenhum de trafegar por diversos gêneros, assim. Se eu posso dizer que eu tive um medo ou um receio, foi de justamente não ouvir aquilo que o livro estava pedindo para que eu ouvisse, né? Não atendesse ao chamado das palavras, digamos assim, né? Então, cada história foi pedindo para acontecer de uma forma, de uma maneira, né? Então, daí esse suposto caos exusíaco fazer com que a forma se estruturasse. Então, o livro tem um começo, um meio e um fim. Tem a trajetória de um eu, né? Desde o eu do primeiro texto, cuja voz nasce do silêncio do pai, até o eu do último texto, que é um poema, em que esse eu reflete sobre a sua existência dentro do livro como persona, né, que atravessou todos os processos de dor que o livro apresenta, né? E foi muito bom, assim, trafegar por essas formas, sabe? E me sentir livre entre tantas possibilidades, sabe? Essa liberdade de ir e vir por formas diversas me atraiu muito e foi muito bom me deixar levar por ela, sabe? Fantástico. Agora, teve um momento, né, durante o período que você estava na oficina, que você sentiu, não sei se você sentiu essa necessidade, mas que você precisava voltar para si no que diz respeito às histórias do livro,
Eu acredito que você foi um momento em que a exposição das histórias do livro talvez já não coubesse naquele momento. Como foi isso? Eu fiquei curiosa para saber mais sobre. Sim, chegou um momento em que eu precisei sair da oficina por um tempo, porque eu falei, agora eu preciso silenciar. Porque foram muitos encontros, assim, é uma oficina muito generosa, né? Assim, os participantes escrevem textos, compartilham textos, e um vai lendo o texto do outro, e essa escuta do outro é fundamental para você revisitar o seu próprio texto. Mas houve um momento em que eu falei assim, eu preciso ficar comigo mesmo. E foi nesse momento, Santiago, que eu senti que o corpo livro se apresentou com a potência que ele tinha. Aí a Lâmina Palavra passou a agir mesmo de forma mais intensa, mais profunda, mais consciente. Eu acho que eu adquiri mais consciência do meu processo quando eu dei essa pausa na oficina, né? E aí foi que eu finalizei o livro, assim. Eu acho que foram 6 meses para finalizar, né? Para entender onde cada texto estava, onde que era o lugar de cada texto, quais lapidações eu precisaria fazer, de que maneira eu precisava estar comigo mesmo, né? Para me ouvir de forma mais profunda, para ouvir as palavras de forma mais profunda, para dar o tempo necessário de maturação do texto, né? Eu acho que todo texto tem uma existência que é dele, que independe do autor, assim. Chega um momento em que o texto ganha uma vida que o coloca num lugar de existência que ultrapassa o autor, que ultrapassa o escritor. E é necessária muita reverência, sabe? Muita humildade até, para você entender que tem um ser ali diante de você que nasceu da sua ideia, dos seus sentimentos, das suas sensações, do seu trabalho com a linguagem, mas que de repente ele ganha uma forma e ele te olha de frente e fala: Oi, tô aqui. E aí, tá disposto a continuar nesse enfrentamento? E eu acho que aí é solitário mesmo. Eu acho que é solitário. Solitário não, né? Na companhia do texto. E só Sim. dele. E só dele, né? Mas antes de publicar, eu mandei para algumas pessoas muito queridas e que deram sugestões, opiniões e fizeram comentários muito enriquecedores. É algo que eu recomendo para todas as pessoas que estão iniciando um percurso na literatura. Compartilhe o texto com pessoas em quem você confia, ouça outras vozes, entre em contato com outros olhares, porque isso enriquece muito o processo. Então, depois desse momento de ficar comigo mesmo e com o livro, desse enfrentamento, desse duelo, desse movimento de diálogo ali com os textos, aí eu compartilhei com algumas pessoas que deram contribuições incríveis, e foi aí que eu mandei para a editora. E deu certo. Não, deu muito certo, porque ele lançou esse ano e já está passando por uma reimpressão, é isso mesmo? Foi, já foi. Ele entrou em pré-venda, Santiago, em dezembro do ano passado. Foi muito louco, assim, porque entrou em pré-venda no dia, sei lá, no dia 12 sei lá, meio de dezembro. Eu falei, gente, vai ser uma catástrofe, porque Natal, Ano Novo, Ninguém vai estar querendo imagina, livro. pré-venda, quem vai se conectar com uma pré-venda de um livro, Corte que Desafia a Lâmina? O povo está pensando em pular 7 ondas, o povo quer o Ano O Novo. povo quer esquecer a Mas dor, quer quer se esquecer a dor, anestesiar. que trauma o quê? Você tá maluco? E deu muito certo, assim. No fim, o 13º foi ótimo. O 13º do povo fez. A pré-venda foi muito legal. Foi um sucesso, assim, sabe? Foi ótimo. E aí o livro foi oficialmente lançado no dia 14 de março, na Ria Livraria, em São Paulo. Foi um lançamento muito bacana. E aí, em maio, já foi para a primeira reimpressão.
Então, estou muito contente, assim. E também deixando que o livro tenha o ritmo dele, sabe? Sim. Assim, tem muito boca a boca, fala aqui, fala ali, divulga ali, dá umas intimadas vez ou outra nas pessoas mais próximas. E aí, você não vai comprar meu livro? Tem que dar, tem que dar, tem que chamar o povo, pô, compra aí, você pode não gostar, mas dá uma força, né? Mas não tô. Chega um momento em que ele. É isso, eu acho que é não criar muitas expectativas, sabe? Justo. Não é fácil, né? Não é fácil deixar de criar expectativas, mas acho que quando a gente cria menos expectativas, a coisa flui melhor, sabe? A coisa vai fluindo. Então, tá dando certo. As pessoas têm falado muito bem do livro, assim. Elas têm se. Elas ficam incomodadas com o livro e acho ótimo que fiquem, né? Eu acho que alguém que lê O Corte que Desafia a Lâmina e sair ileso a leitura, alguma coisa está estranha. Alguma coisa está muito estranha. Porque é um livro que tem muitas imagens e muitos acontecimentos densos, fortes, né? Ele fala de morte, né? Ele fala de perda, ele fala de putrefação, ele fala de cicatriz, né? Fala de desamores, fala de uma série de sentimentos que são humanos, né? Então eu acho que entrar em contato com o Corte que Desafia a Lâmina, espero eu que leve os leitores a entrarem em contato com seus próprios cortes, seus próprios traumas, seus próprios enfrentamentos, as possíveis cicatrizações ou não, né? Tem um trecho de um texto que eu falo: cicatrizes densas não se curam nunca, né? Há algumas cicatrizes que nunca se curam. E talvez por não trazerem uma cura total, nos mantém num processo de enfrentamento mesmo, né? Às vezes eu penso nisso, assim, sem nenhum masoquismo nessa minha colocação. Tem a ver com que marcas a vida deixa e que geram uma possível cicatrização, mas que tem uma marquinha ali ainda do corte, que faz com que você se revisite, se redescubra, continue enfrentando, continue lutando, continue se reinventando, né? E, e daí que a palavra, para mim, nesse livro, é a grande cicatriz, né? A cicatriz como palavra. A palavra no papel é uma cicatriz, né? É a cicatriz que se coloca sobre o corpo livre. Então, metaforicamente, é isso. É um corpo livre que duela com a lâmina, que enfrenta a lâmina, que se coloca como um ser, né, a partir desse enfrentamento com a lâmina e que deixa as suas marcas nas cicatrizes, que são as próprias palavras que dão forma ao livro, né, que dão sentido às histórias, aos personagens e etc. A palavra, ela além de ser lâmina, ela também acaba sendo cicatriz também. Acaba sendo a cicatriz também. É ela que existe na pele deste livro-corpo, né? Se a gente pensar na página como uma pele, ou se a gente parar para pensar numa metáfora, numa imagem, num cenário, numa fala, né? A palavra como cicatriz é aquilo que marca o sentido do que está escrito no texto, né? Eu acho que tem até o penúltimo texto do livro, que é justamente Estética da Cicatriz, um ensaio poético-filosófico. Eu vou ler um trecho, posso? Claro, por favor. Que é exatamente o que eu trabalhei como projeto estético, né? A cicatriz como estética, o corte que atravessa a escrita, a carne, o verbo,
o sexo que fulmina o instante do poético, e vice e verso, o corte que desafia a lâmina, lâmina página, lâmina folha, lâmina vida, e não há outra forma que se conceba, navalha palavra, e não há forma outra significante que não essa, morfelâmina, corte semântico, corte epifânico, e não há ressurreição que de outra forma se remorfonomeie, morte e renascimento pelo corte, lâmina na língua. É um pouco isso. Eu acho incrível as imagens que são evocadas a partir de tudo isso, e como a gente, a partir da imagem, a partir do seu texto, a gente quer entender e criar associações e paralelos. É fantástico isso. Fantástico. Não é um texto fácil, Santiago, e eu nem desejei que fosse. Pouco. Eu nem desejei que fosse, sabe? Ele é extremamente simbólico. Eu gosto muito. Teve um amigo meu que depois que ele leu o livro, eu fiquei muito lisonjeado, o André Guerreiro Lopes, que é um amigo muito querido, dramaturgo, cineasta, uma pessoa muito, muito genial, muito criativa. Ele falou assim: Antônio, o quanto tem de Lorca no seu livro? Eu falei: para, André, para com isso. Lorca é um dos poetas da minha vida, assim, eu amo Lorca, né? Amo, li muito Lorca. E sou completamente apaixonado pela história do Lorca, pela poética do Lorca. E aí, quando o André falou isso, eu falei: não, só não fala isso, não quero nem saber, não quero nem ouvir. Mas, com toda... me colocando no meu devido lugar, há uma simbologia, há uma construção... de alegorias, de metáforas, que não é de fácil compreensão mesmo. Né? Eu tenho uma amiga psicanalista que leu o livro ainda antes de ser publicado, foi uma das pessoas para quem eu mandei. Ela leu o livro de supetão, aí ela falou assim: Antônio, eu acabei de ler seu livro. Ela falou: eu daria um curso inteiro de psicanálise só com ele. Faz muito sentido. Eu falei: Mari, para. Aí depois ela falou: mas agora eu preciso reler com calma. Então, é um livro possível de ser lido de uma vez só? Mas eu acho que ele exige um retorno, uma retomada, sabe? Tem uma densidade. E eu não desejei que fosse um livro fácil, não desejei que fosse um livro palatável. Não, acho que seria impossível que ele fosse palatável. E eu abuso, sim, de imagens simbólicas, eu abuso de metáforas, eu abuso de construções imagéticas que dialogam com o onírico, tem um diálogo com alguns elementos do surrealismo, do simbolismo. Então, o livro é atravessado por essas referências estéticas também, né? Inevitavelmente, assim. E esse brincar com a palavra, né? Eu tentei criar alguns neologismos no livro, tentei dar outro sentido para as palavras, tem uma repetição intencional de palavras, porque eu acredito que quando uma palavra ressurge no texto, ela já acumula os sentidos que vieram antes dela. Então, quando eu escrevo a palavra corte em determinado texto, quando eu a reescrevo em outro texto, já não é a mesma palavra corte. Já não tem o mesmo sentido. Ela carrega a existência e o movimento de todas as palavras anteriores. É uma outra cicatriz, nesse sentido, né? Então, esse engenho, né, no sentido de construção estética mesmo, me atrai muito, assim. Me atrai muito. Não, mas é muito interessante toda uma construção estética e imagética que você criou, e a gente vai vendo e formando, até mesmo a gente, eu acho que acaba formando nesse livro. Eu fiquei muito curiosa para adentrar isso, né? Mas ao mesmo tempo é aquela curiosidade que também carrega uma cautela,
porque é como a gente vem falando, né? Eu acho que ler um livro como esse, em que a gente está falando de um enfrentamento à dor, em corte, em um corpo livre e passar incólume, existe algo de muito errado com quem está lendo ou com os processos, né, de enfrentamento que essa pessoa está tendo, porque, como você falou, né, ele é um livro que ele não é de uma leitura só. Né? Você pode ler uma vez, mas o processo ele não se finaliza numa leitura só. Então, uma pessoa que lê isso e se mantém incólume é porque ela realmente está fugindo desse processo, está fugindo desse enfrentamento. Né? Então, eu acho que não tem como um livro que evoca o que evoca ser um livro que você lê uma vez, tipo, não, tô sussa, tô ótimo, acabei aqui, vou continuar a minha vida. Né? Algo muda, né? Sobre você, sobre o entendimento de mundo, algo muda. Né? E isso porque a gente está comentando sobre o livro e você lê um trecho dele, a gente não está se aprofundando nele de fato na leitura, em tudo que essa leitura provoca, em todas as reações que vêm com essa leitura. Então é fantástico o que foi feito, o que você fez, o que você construiu. E faz muito sentido que ele tenha sido lançado esse ano, esteja indo para uma reimpressão, porque que livro fantástico, que corpo, né, escrito é esse, sabe? Poxa vida, Então, obrigado. Obrigado, que mas bom é ouvir isso. sensacional, é. Que legal, que legal, que legal. Fico muito feliz, fico muito feliz. Todo livro é um pedaço de quem escreve, né? Eu não acredito numa literatura que não seja transformadora também para quem escreveu, né? É inevitável, assim. É um processo muito profundo, é um processo muito... a gente vai escavando, né, os nossos Isso. escombros, a gente vai escavando os nossos mistérios, as nossas camadas todas, né? E quando vai para o papel, algo mágico acontece mesmo. Tem uma magia que acontece nesse percurso da invenção, da imaginação, para a palavra no papel. E aí quando ele está assim materializado, né? E você pega ele na mão e você fala, caramba, poxa vida, tá aqui, ele existe, né? Ele existe, tá aqui, aconteceu. Então é é muito bonito mesmo, assim. A possibilidade de materializar em livro aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente concebe, né? A arte existe para isso, né, Santiago? Para nos transformar, para nos sacudir, para nos ressignificar. O desconforto me atrai, sabe? O desconforto me atrai, o incômodo me atrai. Tanto que quando o André Balbo, o editor e o... Ai, gente, olha só, tantos nomes. Já vou lembrar. Mas quem fez a edição foi o André Balbo, e o editor-chefe da Cachalote é o Leopoldo Cavalcante. Quando ele falou assim, você tem algumas referências estéticas ou tem ideia de como você gostaria que fosse a capa do livro? Eu falei, olha, qualquer imagem que se aproxime um pouquinho que for de Francis Bacon me atrai. Eu amo Francis Bacon, é um dos meus pintores preferidos, e ele traz um corpo cortado, né? Em boa parte da obra dele, um corpo cortado, um corpo estilhaçado. Ele era gay, há um homoerotismo na obra dele, nas pinturas dele, e etc. Foi aí que a Luísa me compartilhou esse pintor que eu não conhecia. Ele é muito maravilhoso. Ele é de Fortaleza, o Saulo Ellerry. E aí ela fez algumas opções de capa a partir de pinturas do Saulo Ellerry. E aí eu me deparei com essa aqui, eu falei, caraca, é isso. Né? Então houve muito cuidado, sabe, por parte dos editores do livro,
por parte do André, por parte do Leopoldo. A Luísa fez uma escolha muito sensível da capa. Então, quando tudo isso vem à tona, é de um contentamento muito grande, sabe? É muito bom poder ter um livro lançado e ver que ele está mexendo com as pessoas, que ele está tocando as pessoas, que ele está atravessando as pessoas, de alguma maneira, né? Então é muito gratificante mesmo. Pode mostrar a capa? Posso. Eu tô curiosa para ver essa capa. Aqui, ó. O corte que desafia a lâmina. Dá para ver? Dá sim. É um corpo, tem muita coisa nessa capa, né? Uma cabeça com as mãos partidas. Sim. E muito... Foi um acerto, sim, essa capa. A cor, tudo, o tom, né? E... Enfim. Posso compartilhar um trecho do primeiro texto? Por favor, pelo amor de Deus. Que eu acho imploro. que ele diz muito sobre... É um trecho bem doloroso, bem triste, mas também aquilo, né? Me atrai aquilo que é terrível e ainda assim é belo, sabe? Esse lugar me atrai muito. Está no texto Em Nome do Filho, né? Que é o primeiro texto do livro. E ele está todo entrecortado, né? Tem o título e aí tem os intertítulos que foram pedindo para surgir no texto, e o trecho que eu quero compartilhar com vocês e com quem vai ver essa entrevista é esse aqui. O silenciamento do pai era névoa a tocar a superfície do lago. O silenciamento do pai, avencas em agonia. O silenciamento do pai, noite presa nela mesma. O silêncio do pai é poeticamente terrível. O silêncio do pai dá voz à palavra do filho. Lâmina texto, palavra extirpada do coração. Palavra corte, atravessamento da memória. A não voz do pai, cicatriz entregue em um pedaço de papel. Está tudo bem, meu filho. É doloroso. E onde é que a gente pode achar este combo de dor e enfrentamento, Antônio? Olha, vocês podem solicitar diretamente comigo, através do meu perfil no Instagram, o meu perfil literário, que é @literaruda. Uma brincadeira entre... eu não podia perder. Eu adoro! Né? Literaruda. Eu já peguei meu sobrenome. Eu adorei, não tem jeito. Então tem aí o Literaruda, que é o meu perfil literário em que eu, enfim, falo um pouquinho do meu livro, leio alguns trechos de livro, escrevo pequenas resenhas, etc. Então, quem quiser me seguir, Literaruda, pode pedir o livro por ali, aí vai com dedicatória e etc. Pode encontrar no site da Editora Cachalote, né? Só dar uma busca. A Editora Cachalote é um selo do grupo Aboio Editorial. Então, você pode procurar por lá. Tem na Amazon também. Tem algumas livrarias físicas aí espalhadas pelo país, mas nem sei dizer quais. Né? É muito difícil enfrentar o grande mercado editorial, né? A gente vai comendo pelas bordas. É verdade. Então, assim, me segue no Instagram, Literaruda, pede um livro que vai com autógrafo, vai com uma dedicatória, que é um caminho bacana. Ou pelo site da editora, que também é muito legal, porque, enfim, as editoras independentes precisam, né, desse incentivo e desse apoio. Exatamente. E, Antônio, o que você gostaria que ficasse
com quem leu, quem irá ler esse livro? Olha, que se em algum momento surja a ideia de que é possível não olhar para as dores, para os cortes e para os traumas, que é uma ilusão. É impossível. E eu acho que nem é. Me foge até a palavra, mas assim. O quanto olhar para os cortes, para os traumas, para as dores, o quanto olhar para essas camadas profundas que nos mantêm vivos, sabe? Então, eu acho que o meu livro. Eu desejo muito que ele possa levar as pessoas a entrar em contato com as dores, os cortes e os traumas dos personagens, dos acontecimentos que aqui estão, para que eles próprios, para que as pessoas possam olhar para suas próprias dores, seus próprios traumas, seus próprios desconfortos e encontrar, a partir disso, um processo de transmutação, de ressignificação, de compreensão maior de si, sabe? Eu não acredito numa transformação que não nasça de um mergulho profundo naquilo que também te incomoda, também te desagrada, né? E aí a gente tenta fugir às vezes, né, Santiago? Mas Demais. muitas vezes a gente tenta fugir, né? E às vezes Mas a o sempre fuga nos encontra. sempre nos encontra. E às vezes a fuga é um processo de se anestesiar, né? Em quantas situações na vida a gente se anestesia ou a gente é anestesiado por todas as coisas que nos cercam e aí a gente vai lançando pequenas boias de salvação, né? Uma aqui, uma ali, outra colar, outra colar, outra colar. Ah, não, para, mergulha fundo, vai, mergulha aí. Mergulha, vai fundo, mergulha, 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 mergulha. E depois você vai voltar para a superfície de outra maneira, né? Isso. Então, não sou adepto das boias de salvação. Eu sou adepto dos mergulhos profundos que nos transformam profundamente e fazem com que a gente volte outro para a superfície. Então, eu acho que eu diria isso para os ouvintes, para os espectadores, para os seguidores, para aqueles que ouvirem e assistirem o nosso bate-papo. Fantástico. Fantástico. Eu achei esse papo incrível. Eu estou sem palavras. É fantástico. Eu espero realmente que as pessoas que estejam assistindo, que vão assistir, gostem bastante desse nosso papo, sintam extrema curiosidade em ler o seu livro e, mais importante, que não se deixem, né, abalar pelo tema dele e não queiram ir atrás dessa curiosidade. Pode ser difícil, desconfortável, mas eu acho que vai ser um processo extremamente necessário e que vai dar um retorno, né? Porque não existe como sair desse livro da mesma maneira, né, que se chegou. Né? Você não tem como você sair da leitura desse livro da mesma forma como você chegou à leitura dele. Então, eu realmente espero que as pessoas elas se deixem realmente levar por essa curiosidade, só se deixem ir e leiam o que você tem a dizer e que se deixem envolver por aquilo que você tem a dizer, né? E que mesmo que esse processo de corte no livro Corpo não tenha sido feito diretamente por elas, que elas possam se usufruir disso, né? Para que elas mesmas possam lidar com os seus cortes e suas cicatrizes. Então, eu só desejo isso. E desejo também, cada vez mais, uma segunda reimpressão, uma terceira reimpressão, uma quarta reimpressão, porque fantástico, Antônio, fantástico, sério mesmo. Eu realmente estou muito impressionada com o que você fez. E foi sua estreia, isso que eu acho incrível, sua estreia Pois na é, literatura. foi minha estreia na literatura. Foi minha estreia na literatura. Eu tinha participado de uma antologia em 2000. Eu tinha 23 anos, de uma antologia
de uma editora chamada Olho d'Água, uma antologia chamada Caleidoscópio. Publiquei 3 contos curtos. Foi curioso porque nesse meu processo de investigação da estética da cicatriz, etc., eu falei, deixa eu retomar esse livro, né? E a estética da cicatriz já estava lá, né? Uma loucura. Falei, Você só não gente, olha tinha. só as histórias. Mas agora eu comecei a escrever meu próximo livro e estou indo para um outro caminho. É muito louco, assim, porque é um livro de poemas e ele estava sendo atravessado também por essa estética. Ele também estava sendo atravessado por movimentos que convidam à dor, ao trauma e etc e tal. O título provisório desse livro é A Casa da Infância. Não sei se será esse título. Já diz Só que muito, né? aí, Já diz muito. pois é. Só que aí, Santiago, eu encontrei um lugar tão especial nesse livro. Ele terá, sim, algo de incômodo, algo de desconfortável, mas mais na chave de um mistério. É um livro de poemas centrado numa figura, num personagem que é o Menino Mirante. E esse Menino Mirante, ele descortina e desvela o mundo a partir de seu olhar poético. E aí eu encontrei um lugar sensível, delicado e tênue, sabe? Para atravessar. Tem algo ali, sim, de um tom que leva a essa estética que me interessa, mas ao mesmo tempo eu falei, não, é para outro lugar que eu vou. Então eu estou no processo de escrita do meu próximo livro, sem pressa, sem pressa e sem pretensão, mas um livro de poemas em que o menino Mirante vai dar voz aos mistérios, àquilo que é espiritual, um resgate das anciãs, né? Um resgate das ancestrais, né? Um resgate da minha avó preta, um resgate da minha bisavó, da minha tataravó. Então tem um resgate ancestral importante aí surgindo, sabe? Dessas raízes. E ainda leva a Então, questão do desconforto, do não ser uhum. fácil de digerir, mas sem ser tão visceral, né? Sem ser tão visceral, é isso. Não é tão visceral, não é. Nesse livro, as entranhas não serão expostas no papel, mas elas estarão nas entrelinhas de forma mais misteriosa. É possível acessar algo do terrível, algo do horror, algo do incômodo também com delicadeza, também com sutileza. Então, as imagens que estão surgindo, as cenas que estão surgindo, elas estão nesse lugar, nesse espaço, sabe? E está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Eu gosto da dualidade que surge a partir de Na Casa da Infância. Ele nem está aqui entre nós, mas só o conceito dele já traz algo muito interessante, né? Um processo dual muito bacana, assim, Sim, de se sim. perceber, assim, muito fantástico, Antônio, muito. Eu ia perguntar se você teria um próximo livro, mas eu fiquei assim, não, acho que o Antônio deve estar respeitando o ritmo desse, mas não tem como, né? As vozes, elas vêm, as histórias estão vindo, não tem simplesmente como parar, barrar esse processo, né? Não tem como. E o Menino Mirante, ele surgiu nesse livro, né? Ele surgiu no Corte que Desafia a Lâmina. Tem a parte final desse primeiro texto, que é o Em Nome do Filho. Posso ler? Dá Pode, tempo? a Porque o gente tem menino. tempo, Antônio, pelo amor Então de tá bom. Deus. Porque o menino Mirante surge aqui.
Então, fica o convite para quem quiser ler o Corte que Desafia a Lâmina. E fiquem de olho aí no próximo livro que Sim. logo, logo chega. Vamos lá. Antônio, se olhasse agora para trás e encontrasse seu eu criança, o menino mirante, e ele te perguntasse: o que procuras, Antônio? O que responderias? Ficaria em silêncio, fitando seu olho lago a mirar o futuro na morte, a contemplar no corte a paisagem do último pôr do sol. Iria de mãos dadas com ele ao encontro do "Está tudo bem, meu filho", e sussurraria em seu ouvido que ele não precisa aceitar o papel. Pode até mesmo rasgá-lo na frente do pai. Isso também seria amor. Voltaria para casa e me deitaria com ele no colo da mãe. Faríamos cafuné uns nos outros até que o pai retornasse. Então partiria, deixando ao menino pupila minha lágrima vertendo no tempo. Fantástico, gente, fantástico. Foi aqui que nasceu o menino Mirante, e aí agora ele pediu para ter um livro só dele. Ai, gente, muito obrigada, Antônio, por essa conversa, por ter compartilhado com a gente um pouquinho de como foi a escrita desse livro, tudo que envolveu as influências, os sentimentos, as emoções, as construções imagéticas. Eu fico muito feliz com a conversa que a gente teve hoje. Muito ansiosa também para o próximo lançamento, ansiosa também para que o desempenho do seu atual livro, sua estreia nesse mundo, continue sempre muito... Só ser leve mesmo, que o livro voe. Que assim e seja. Que na Casa da Infância, que ainda não está entre nós, que ele chegue e que seja bastante acolhido, que ele tenha uma recepção bacana, porque é isso, sabe? Parabéns pela escrita desses livros, parabéns por todo esse processo do qual você conversou aqui com a gente. E só vida longa a sua carreira de escritor. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Foi muito gostoso conversar com você. Foi um bate-papo muito, muito bom. Me senti muito à vontade de conversar com você. É De o verdade. nosso... É o que a gente se propõe aqui. A gente quer Legal. conversar sobre, deixando você livre e só aproveitando as suas palavras, sabe? Bacana. Apreciando as suas palavras. Então, é isso. Que legal. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, às pessoas que seguem o Paideia Geek. E é isso. Agradeço mesmo. Foi muito bom. E lembre-se que se você quiser que a gente converse sobre Na Casa da Infância, fique à vontade, pode conversar com a gente, pode falar com a gente que você quer conversar sobre. A Casa do Paideia é uma casa que fica de portas abertas. E é isso. Só agradecer mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? E deixa eu falar uma coisa legal. Você é de Salvador. Isso. Olha que legal, né? Faz o quê? 1 mês e meio, 2 meses que eu comecei a colaborar com uma revista chamada O Odisseu. Meu Deus. Cujo editor-chefe é de Salvador, o Everton, e uma das editoras, a Carolina, é de Salvador. Então, amo essa terra, amo Salvador, de paixão. Tem que vir aqui, Antônio. Você não pode deixar de vir aqui, sério. Não, mas já fui muitas vezes para Salvador. Eu amo, imagina, quem está no Brasil e não foi para Salvador não está no Brasil, que isso? Imagina, eu vi uma postagem esses dias no Instagram, achei maravilhosa. Como é que era, gente? Ai, era tão legal. Era algo mais ou menos assim. Deus é brasileiro. Como é que era, gente? Ai, não vou lembrar, queria tanto lembrar, mas terminava assim. E a Bahia é a Bahia. Era sensacional, era sensacional. Era como se, sei lá, Deus é brasileiro, o Rio é não sei o quê, e a Bahia é a Bahia. E a Bahia. Né? Então, e aí faz 2 meses que eu comecei a trabalhar como colunista na revista O Odisseu. Então, assim, aí agora na próxima edição vão sair 2 textos meus,
um ensaio que eu escrevi sobre Federico Garcia Lorca. É uma resenha que eu escrevi sobre um livro maravilhoso, gente, vocês precisam conhecer, chamado Retorno ao Ventre, do Júnior Belê. Fiquei muito tocado com esse livro. É um livro de poemas, que é um livro que resgata vozes indígenas, que resgata a história do Nossa, muito autor. bom. É um livro muito maravilhoso. Então, fiquem de olho também na revista Odisseu e nos textos que eu andarei publicando por lá. Perfeito, é sobre isso. Tem que divulgar o seu trabalho, sim. É isso, tem que ser, né? Tá Sim. bom, querida. Muito obrigado, viu? Obrigada, Antônio. Prazer conhecê-la. Eu digo mesmo. Até. Até. Tchau, Pai da Geekers!